Lilian Batista, boa noite. Qual a sua visão sobre essa roda de samsara, onde reencarnamos para resgatar débitos? Quando isso encerra? Igualzinho uma conta no banco, quando paga os débitos, encerra quando não tem mais débitos. Tem seres que não precisam reencarnar mais. Eles estiveram aqui igualzinho a gente, na mesma situação. Chegou um momento que eles conseguiram quitar o que devia e não contraíram mais débitos. É igualzinho a conta do banco. Está devendo R$ 1.000, a hora que depositou, 1.000 quitou. Mas se depositar só R$ 1, não quitou. Então tem que depositar mais vezes. Então, às vezes, a caridade, é isso que eu falo. A pessoa, mas eu já estou trabalhando, eu já estou fazendo. Mas não está sendo o suficiente. Se você estiver devendo 100 mil num banco e for lá depositar R$ 100, não cobriu a dívida. Mas quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? O tempo que for necessário para atingir os 100 mil. Senão, vai continuar devedor no banco. Essa roda de samsara é mais ou menos isso, é porque nós contraímos débitos. Não é eterna. Né? Tem muitos espíritos que estão aí, amparadores, seres de luz aí, que não precisam reencarnar mais. E tem muita gente no YouTube falando que não existe roda de samsara, que quebra a roda de samsara, que quebra a karma. Então presta atenção, né, que vocês consomem. Eu vi muito vídeo em Papai quebra Noel, de karma. cegonha, Papai Noel também. Então, não existe isso. Eu vou falar uma frase que o guia falou para mim: Ivan, você quer ver luz? Eu falei, lógico, você tem que brilhar. Você quer ver luz, você tem que brilhar. Seja luz, né? Forma. Você quer ver luz, quer ver ser de luz, você quer ver... Não tem outra forma. Se você não brilhar, você não tem acesso ao padrão energético desses seres. Então eles falaram, você está querendo ver? Então eleva, né? Eleva. É igual um prédio. Você quer ver, né? Quer ver o 10º andar, você tem que subir até lá. Não adianta você ficar olhando aqui de baixo, você nunca vai conseguir. É degrau por degrau, uma escada, subir tudo, chegar lá em cima, você tem acesso. Então eles falaram assim, você quer ver luz, você tem que brilhar para mim, ó. Ó o tapa na orelha. Entendeu? Porque a gente quer. Eu queria ver. Você quer? O que você faz para querer? Então, roda de samsara é quando estivermos no nível do Chico Xavier. Imagina, daqui 1 milhão de anos, mais ou menos, estaremos aí igual o Chico Xavier, né? O Wagner Borges, esses seres aí, eles quebram a roda samsara porque eles são 24 horas em prol do desenvolvimento espiritual de auxílio. Então, não tem outra forma. Através do trabalho, não é através de uma formulinha, num curso de final de semana, né? Não existe isso. Disso do YouTube aí, quebra de karma e não sei o que, não existe isso. A pessoa quando falar isso, você dá risada, porque não existe isso. Vamos lá. Daisy Fávero. Olá, boa noite. Então nós voltamos na mesma família? Nossa, Daisy, sim, muitas vezes. Muitas vezes. Eu já tenho conhecimento que eu já voltei com a minha filha, com a minha esposa, com a minha mãe, meus irmãos, um atrapalhando, fazendo um amando ou prejudicando o outro, a gente volta assim. Tem vários livros que falam sobre isso daí, tá bom? Tem um livro, eu vou te dar a dica aqui, ó. O Amor Me Trouxe de Volta, escreve aí, O Amor Me Trouxe de Volta. O nome da autora é Carol Bowman com W, B-O-W-M-A-N, Carol Bowman. O Amor Me Trouxe de Volta. Ela tem um outro livro que chama Crianças e Suas Vidas Passadas, mas o Amor Me Trouxe de Volta mostra casos de reencarnação na própria família. Crianças e Suas Vidas Passadas mostra que as crianças se lembram de outras vidas, então existe reencarnação. E ela fez um só voltado para crianças que se lembram de ter vivido na mesma família, ok? Tem o caso de um menininho lá. Ela começou por conta do filho dela, da Carol Bowman, um dia no museu, na Guerra de Secessão, entre sulistas e nortistas lá nos Estados Unidos, lembra aquela guerra lá? Do Abraham Lincoln, tudo? O filho dela foi num museu, onde, junto com ela, pequenininha, criança lá, 5 anos, 6 anos, e ele viu uma metralhadora daquela época, aquelas manuais que giravam assim, né? E ele chegou perto, lógico, não estava municiada, mas ele começou a desmontar, mostrar como é que desmontava a metralhadora. Aí todo mundo ficou meio atônito assim, o instrutor foi lá, falou, que é isso? E aí a mãe quis tirar ele, falou, não, deixa ele mexer, porque ninguém sabe mexer nesse negócio aqui, como é que ele está mexendo aqui, né? Aí ele falou, você sabe mexer nisso? Sei. Olha que interessante o Daisy. Falou, não é caso de reencarnação na família, tá? Mas é um caso de reencarnação. Falou, mas como é que você sabe mexer nisso daqui? Aí ele olha para a mãe dele e fala, mãe, eu usava uma dessa antes de eu morrer. Aí a mãe, como é que é? E aí a mãe começou a pesquisar e descobriu muitos casos de crianças que lembravam de outras vidas. O Amor Me Trouxe de Volta tem uma historinha bonita também, de uma mulher que ela foi dar um tapa no bumbum do bebê,
assim, de leve, porque ele tinha aprontado, o menininho. A hora que ela deu uma palmada na bunda dele assim, ele falou: "Você não devia fazer isso". Aí ela falou: "Por quê?". Falou: "Porque quando eu era o seu pai, eu não fazia isso com você". Olha aí, Deise, já pensou em escutar uma dessa? "Quando eu era o seu pai, eu não fazia isso com você, eu não batia em você". E aí ela: "Como assim? Como assim?". Também americana, a igreja lá é protestante, eles não acreditam em reencarnação. E ela falou: "Você era meu pai?". "Sim". Olha que interessante, o menino nasceu com um problema cardíaco, e o pai dela era policial, e ele foi, atender uma ocorrência que teve num posto de gasolina, numa lanchonete, um assalto, e ele foi baleado lá na troca de tiros, ele tomou um tiro no peito e morreu. Onde o filho dela nasceu com uma marca no peito. Olha, tem livros que falam de marcas de nascença, tá. Nem todo mundo nasce, senão a gente nascia todo cheio de marcas, né, mas alguns nascem. E aí ela perguntou assim para a criança: "Ah, você era o meu pai? Então eu quero saber se você sabe o nome dos cachorros que eu tinha quando eu era pequena, se você era o meu pai, porque você não sabe dessas coisas, né. E qual que era a cor de cada um deles?". E o menino falou, parece que o nome de 2 ou 3 cachorros e a cor de cada um. Aí ela falou: "Meu Deus, deve ser verdade. Será que esse negócio de reencarnação é verdade?". Então nós podemos sim, tá. Tem muitos casos que mostram de reencarnação na mesma família. Nos atendimentos a gente vê isso daí também, tá. Professor, por que temos tanta dificuldade em manifestar nossa prosperidade, pois não seríamos merecedores, como dizem? Não, o buraco é mais embaixo, não é bem assim. Mas as dificuldades se manifestam com tanta facilidade e não conseguimos mudar isso? Consegue mudar conforme o tempo, entendeu? Há um motivo para a gente ter dificuldades. E as dificuldades são maiores para aqueles que aprontaram mais, e são menores para aqueles que aprontaram menos. As dificuldades que nós temos é porque nós estamos repondo as coisas erradas que nós fizemos. Se machucamos alguém, se roubamos, é por causa disso. Mas isso é durante um período, depois para. E aí não fica eternamente, ok? Lembrando que eu sempre falo, Velox, já escutou falar isso, estamos num planeta de provas e expiações. Então, quem veio para cá, né? É a mesma coisa que vou dar um exemplo aqui que está me vindo, aqui tem um parador soprando aqui. Você pega o metrô em São Paulo e você quer descer no estádio do Corinthians, aí você desce na estação Corinthians Itaquera, certo? Se tiver um palmeirense desavisado lá, coitado, com a camisinha verde, e ele falar assim: "Eu queria descer na estação do Palmeiras". Eu falo: "Meu, você desceu na estação errada". Quem desceu no planeta de provas e expiações, ó, eu, você, o Ivan, todo mundo que está escutando aqui, é porque nós vamos passar por provas e expiações, senão não era para estar aqui. Se você entrou na faculdade de matemática e lá você está vendo na lousa o professor escrever matemática, você falou: "Ah, não era aula de história?". Não, aqui é faculdade de matemática. Estamos num planeta de provas e expiações, não é para se divertir. Esse é o grande dilema da humanidade. Não estamos aqui para nos divertir, apesar de que nós temos direito de nos divertir, mas não é como a mídia fala. Nós viemos aqui só para nos divertir. Não, senhor. Nós viemos aqui para evoluir espiritualmente. Lembrando do que um guia falou para nós aqui nessa sala aqui, um dia que uma mulher estava questionando, você já escutou falar isso, Alex, sobre a questão financeira. O amparador falou: "Olha, do nosso ponto de vista, né, lá do alto, do nosso ponto de vista, é preferível que você tenha um prato com um feijão", juro que ele falou isso aqui, um prato com um feijão e trabalhe a espiritualidade, evoluindo, fazendo caridade, do que você ter 2 pratos de comida de feijão e não trabalhar a espiritualidade. Então, veja bem, se a prosperidade material, financeira fosse a coisa mais importante do mundo, ele não teria falado isso para nós, tá? O foco principal é a evolução espiritual. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, até porque caixão não tem gaveta, nós não vamos levar o que a gente conquistar aqui, vai ficar tudo aqui. O que você vai levar? A riqueza espiritual que você tem. Como que está sublimada a sua energia, se você está com energia bem sutil, ou se está bem densa, você vai para um umbral. É para isso que nós estamos aqui, para controlar nossa raiva, nossos impulsos, nossos desejos descontrolados, é para isso que estamos aqui. Miriam Elaine, Ricardo Ivan, na hora da esterilização senti que eu estava com uma testa muito grande. Por quê? Porque pode acontecer com as mãos, pode acontecer com o corpo todo ou com algumas partes do corpo. Está muito concentrada no frontal, mental, amplificou as energias, meio que desdobrou, digamos assim.
saiu para fora do corpo, assim, amplificou. Na projeção, o pessoal chama de balonemã, né? Quando está doando muita energia, às vezes parece que tem uma luva ao redor do braço, assim, um papel bolha bem grandão embrulhado aqui, você está com a mão gigante. Na hora de projetar, às vezes sente o corpo todinho gigante, assim, é balonemã. Pode ter acontecido isso porque você estava focando no frontal, nós falamos muito da energia no frontal, tal, certo? Pulsa a luz ali, quem sabe abre a clarividência aí, quando fica assim, né? Ou então expande o mental, você pode ter uma clarividência viajoura aí. É assim É. que fica. É Pulsa legal. mais, faz mais exercício, pode ser que destrava aí.